sincero. Quando chegou ao mercado brasileiro, pela chinesa BYD, o Seal, 3.8 segundos de 0 a 100, uma máquina de aceleração com uma autonomia razoável de 372 km pelo ciclo do Inmetro, 531 cavalos e uma promessa de revolucionar os carros 100% elétricos aqui no Brasil. Será que foi isso que aconteceu? Mas a realidade não foi bem assim. Desvalorização, queda, promoções e muita gente que se aventurou nesse sedã e que não conseguiu deslanchar o número de vendas. O que deu errado neste carro? Os dados mais atuais, os números, a FIPE, os gráficos e diversas informações para você entender o porquê o BYD Seal está, ladeira abaixo. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Não se esqueça, revise a sua inscrição e se não estiver inscrito, pegue o seu dedão e clique agora no inscrever-se. E sempre que possível, hype os nossos vídeos. Você quer comprar um veículo eletrificado, seja novo ou seminovo, e não sabe se precisa de um híbrido plug-in, um híbrido heavy ou até mesmo 100% elétrico? E com a minha consultoria profissional eu posso te ajudar a entender tudo sobre manuais, garantias, pós-venda, piores e melhores modelos, as grandes furadas do mercado automotivo, pegadinhas e fazer uma análise completa do seu perfil. Por isso agora, na descrição desse vídeo e no comentário fixado tem um link onde você falará diretamente comigo no meu WhatsApp e por lá eu te passo informações, valores e tudo o que você precisa saber agora mesmo. Me procura que eu te explico melhor. Chegou com um cartaz e tanto. Muita gente que tinha o sonho de ter um carro de 3.8 segundos, uma máquina com 531 cavalos de potência e uma autonomia razoável, né? Como eu falei na introdução, serve para algumas situações e não em outras, como é o caso em viagens. De solução, o BYD Seal tem se tornado um problema para muitos proprietários que hoje tentam se desfazer a todo custo deste carro e possuem uma grande dificuldade porque não é fácil vender sedãs esportivos, cupês e outros modelos que têm aí esse centro de gravidade tão baixo. Um veículo nichado que serviu ali como um brinquedo para aquelas pessoas que tinham ali condições de ter ele como um segundo ou até mesmo como um terceiro ou quarto veículo. Se divertiram, pisaram fundo, aceleraram, cantaram o pneu, queimaram borracha, freio, suspensão e tudo mais, né? E hoje nós vemos aí o Seal em grande queda, em desvalorização ladeira abaixo. E um veículo que hoje está numa posição desfavorável, provavelmente não terá continuidade, a própria marca não se pronunciou, existem aí algumas questões importantes, como um novo modelo, uma hibridização, mas mudanças importantes, principalmente para o nosso país, onde as nossas estradas, o solo e as características que nós temos aqui não são próprias para o BYD Seal ou outros veículos semelhantes. O Seal chegou e trouxe grandes novidades, com foco principalmente aí nessa esportividade. Encantou muitos, trouxe bom acabamento, sistema de áudio premium, um teto solar com muitas críticas, né? Principalmente para quem está aqui no nosso país, onde o sol chega com tudo, mas com muitos probleminhas que ao longo do tempo foram solucionados por esses pioneiros, os early adopters que investiram e apostaram lá atrás, quando este carro ainda custava R$300 mil. E não tiveram sorte, porque naquele momento também, né, havia ali uma certa dificuldade para o entendimento, né? A própria comunicação do software, com muito bug e muitos probleminhas. Hoje, o BYD Seal já parece um pouco defasado, um pouco cansado em vários aspectos. E, sem sombra de dúvida, está na hora da marca mudar e é o que parece que ela fará. Nas ofertas agora do mês de janeiro de 2026, quando em outros momentos vocês acompanharam comigo aqui o tempo todo, eu sempre trouxe aqui o BYD Seal, por exemplo, estava, né, no hall dos veículos ali no valor de R$249 mil, onde há alguns meses a marca já havia, né, feito essa redução de preço
de 300 para 250, né? Uma queda de 50 mil reais, assim, da noite para o dia. O veículo se manteve ali sempre nas 200, 180, às vezes 300 unidades, ou como foi no último mês de dezembro de 2025, 350 unidades apenas. Nunca conseguiu deslanchar e não conseguiu, né, dar aquele retorno, pelo menos no custo operacional de todo esse ecossistema montado em favor do Seal, realmente não deu certo. Hoje, por exemplo, o BYD Seal nós temos aqui apenas como referência para que você veja as oscilações e o que aconteceu no mês de dezembro. Nós tínhamos o Seal em dezembro em 212 mil reais. Se nós olharmos para esse dado específico, apenas como referência do preço médio, seu preço médio do carro pela FIPE, então em 212 menos 300 mil já teríamos aí uma desvalorização assim, ó, de 88 mil reais. Algo impressionante para esse modelo 2024, que é a primeira versão, né? E serve como referência porque ela que está há mais tempo e nos dá um bom histórico. E naquele momento tinha tido uma variação negativa também de menos 1,4. E no seu gráfico não era diferente, já que nos últimos 11 meses o Seal saía em janeiro de 2025 a 249, já tinha perdido toda a valorização. Isso é antes da queda do preço que a própria BYD fez, então saía da concessionária, já tinha perdido ali na casa dos 54 mil reais. E ao longo dos meses não foi diferente, não houve nenhum momento de elevação, né, algum tipo de platô para ter uma reação mínima, como acontece com alguns modelos, e aterrizou lá em dezembro agora, do ano passado, em 212 mil. Né? Se nós compararmos apenas em 10 meses, aqui 11 meses e meio mais ou menos de vida desse carro, nós temos então uma desvalorização também bastante acentuada que se agravou neste último ano de 2025. Foram em 11 meses 34 mil reais. E essa queda então continuou, conforme você acompanha comigo aqui no site da própria FIPE, ele caiu um pouco menos, né, dos 212 mil no modelo 2024, conforme você acompanha comigo, para 210 mil reais, ou seja, perdeu ali quase 3 mil reais. Então já é uma queda importante e que demonstra que o veículo não consegue de forma alguma tracionar, melhorar e ter uma expectativa deste mercado, que coloca este veículo sempre em segundo ou terceiro plano. Eu falava, mesmo lá no começo de 2025, e aqui estou no site da OLX para te mostrar algumas referências, qual era o comportamento do BYD Seal, a realidade, o que poderia vir, as características, os testes que eu havia feito, né, os pontos positivos, negativos, e todo um perfil para quem foi moldado o BYD Seal e as dificuldades que esse tipo de modelo teria aqui em solo brasileiro. E falava lá atrás que ele teria ali, chegaria talvez no final de 2025 na casa dos 190, 195 mil reais. Uma queda aí de bem mais de 100 mil reais. Né? Isso sem considerar que se você tem o carro e olhar a FIPE do mês agora de janeiro em 210 mil, provavelmente, né, quando você for revender aí nos particulares ou até mesmo nos revendedores profissionais, a sua desvalorização será bem maior do que 100 mil reais em apenas um ano. Já temos um Rio de Janeiro com 5 mil quilômetros, 187 mil, temos aqui por 189, com 37 mil também em Brasília, Vitória 20 mil, 195 mil reais, aqui em Blumenau por 195 mil reais também, nós temos aqui também por 198 mil lá em Brasília, que é um local que vende muito BYD Seal, temos por 199, 199, 199. Todos esses carros aqui, ó, já chegaram dentro daquele valor que eu sempre comentava para vocês, né? E de fato, na hora da negociação, principalmente com alguns revendedores, aí você vai conseguir chegar ali no 190, 185, ou muitos e muitos clientes meus já conseguiram. Lá atrás, alguns falavam que seria impossível, mas não. As características do carro, o público específico, o mercado, o entorno deste produto fez com que todo esse histórico, né, de desvalorização, quedas, culminasse aí com essas perdas, muitos que apostaram com o primeiro carro, ou aqueles que não estavam, né, ainda seguros da proposta, tiveram perdas gigantescas. E assim continua, né? Na média, a maioria está aqui a 199. E são muitos, ó, você vai perceber que existem muitos.
e muitos anúncios do BYD Seal de todo o Brasil, né? Tem páginas e mais páginas e eu poderia ficar aqui o dia inteiro a rolar e te mostrar aqui vários e vários desses anúncios para o BYD Seal. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui está este review, este vídeo completo sobre a realidade mercadológica do BYD Seal. Mesmo com uma garantia elevada, garantia da bateria de tração, né, que era um veículo 100% elétrico, por ser uma bateria gigantesca de mais de 80 kWh de capacidade, mesmo assim não foi suficiente, né? O que a gente já pode imaginar o que acontecerá com carros como o Geely, que tem uma garantia de 150 mil quilômetros para o carro e para a bateria. GAC, para o Moder Eco também, para a MG, para a Leapmotor. Então, já pode verificar o que te espera lá na frente quando olhamos para alguns nichos, como é o caso do Seal. E hoje muitos e muitos clientes, amigos, me perguntam, né, se vale a pena ou não comprar um BYD Seal. Eu vejo como um carro perigoso. Esse é um carro que não dá para brincar e que tem se tornado ao longo do tempo o chamado resto de rico. E quando isso acontece, mesmo com essa grande garantia e algumas características, é aí que mora o perigo. Porque apesar dele hoje ser possível de comprá-lo a 187, 190 mil reais, ele não deixará de ser um carro com manutenção de 300 mil ou mesmo de 250 quando a marca reduz o preço, mas na verdade toda a construção, engenharia, tudo que foi projetado para esse carro está ancorado na faixa de preço de 300 mil reais. E aí, se você quer ter um BYD Seal como um único carro, né, sem considerar aí os aspectos da suspensão, a bateria ali próxima ao chão, as características do carro, né, toda a complexidade desse veículo embarcado, sistemas de recarga próprio, né, a dificuldade, também um dos pontos principais aqui em relação à própria autonomia do carro, né, porque uma coisa é a autonomia que diz aqui do Inmetro, que é de 372 km de alcance, mas no ciclo urbano, todas as medições do Inmetro são feitas no ciclo urbano e em baixa velocidade. Então, é um carro que não se encaixa para a cidade. Dentro da cidade é difícil, é um carro grande e aí um carro desse nível, com esse porte pesado, cavalaria, torque, não faz muito sentido usar dentro das grandes cidades. Na estrada é onde o bicho pega, porque você vai ter um carro desse, vai ficar na mão aí da dificuldade de eletropostos e recarregar um monstrão, como é o caso do BYD Seal com sua bateria enorme, não é uma tarefa tão simples assim e tampouco prazerosa. Nesses pontos, além do alto custo em pneus bons, originais, pneus compatíveis e que tragam a você segurança, tudo aquilo que bons pneus podem para um carro nesse nível, freios, suspensão, pastilhas, aí você vai ter que se preparar essencialmente para uma gordurinha ali em caso de uma manutenção. E a maioria desses carros aí na faixa dos 10 a 20 mil quilômetros já deverão obrigatoriamente serem feitos. Então preste atenção, porque o resto de rico pode gerar um grande problema e uma dor de cabeça, não só na sua cabeça, mas também no seu bolso. Eu acho que esse é um carro que precisará de grandes mudanças para se adaptar aos novos tempos dos veículos, mais altos, com características regionais dentro do país e com as características que hoje os veículos são vendidos. Provavelmente veremos aí um BYD Seal, talvez híbrido plug-in, um BYD Seal mais voltado ao SUV, né? Já teremos aí algumas propostas, quem sabe neste ano de 2026, com o Seal Lion 06. Já na China tem o 7, em outros países também. Veremos, cresce, aumenta, diminui, o que você acha que deve vir por aí? Diga aqui nos comentários e vamos bater um papo. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você, se precisar da minha consultoria profissional para te ajudar a entender se você precisa de um Seal ou um Song Pro, um híbrido, heavy ou um 100% elétrico, então eu posso te ajudar. Entre em contato comigo, falará diretamente no meu WhatsApp, passo informações e valores e te explico melhor. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!